Sou Amanda Joanoni Custódio, gerente de serviços educacionais do Projeto Compartilha. Nesse vídeo, vamos falar sobre o tema formação de professores e também sobre o programa de desenvolvimento docente oferecido pelo Projeto Compartilha. Para isso, é importante falarmos sobre a transformação digital que estamos passando nas últimas décadas. E sim, estamos passando, pois essas mudanças elas não vão parar por aqui. Temos vivido novas experiências na nossa vida pessoal e também dentro da sala de aula. Nossas experiências de interação com as pessoas já não são mais as mesmas. Alguns anos atrás, não conversávamos por WhatsApp, por Telegram, por exemplo. A nossa forma de compartilhar informações, de consumir conteúdo, também mudou muito com a chegada das redes sociais. Quando que nós imaginávamos que as nossas aulas seriam 100% online? E é o que a gente está vivendo, né? Nesse momento de isolamento social. Nós, professores, nós estamos aprendendo diariamente a viver no mundo em que os nossos alunos nascem. Com tantas novidades, é muito importante a gente falar da formação do professor, já que a escola e o professor têm esse papel de transformar o aluno em um indivíduo ativo, preparando ele para novos desafios. O professor ele precisa estar em constante aprendizado e empoderado para essa tarefa. E esse preparo ele não pode demorar anos. Imagine só agora, por exemplo, durante essa pandemia, se a gente demorasse 2 ou 3 anos para formar um professor para essa nova modalidade de ensino à distância. Isso precisa acontecer agora. E como é que a gente faz isso? Quais são as competências que os professores eles precisam desenvolver para, então, formar esse aluno para esse século que está em constante mudança? Vocês já devem ter ouvido falar do IST, que é uma organização sem fins lucrativos, que é referência em tecnologia da educação. Essa instituição, ela lista, e ela não só lista, ela também lista e atualiza constantemente as principais competências a serem desenvolvidas em todos os agentes da escola, professores, alunos e coordenadores. O IST, ele define 7 padrões, ou o que eles chamam de estándares, que são as nossas competências, para os professores, que vão potencializar a sua prática na sala de aula. E o que a gente espera do professor ao desenvolver essas competências? Por exemplo, ao desenvolver a competência aprendiz, a gente espera que o professor ele se aperfeiçoe continuamente durante toda a sua prática. Com o desenvolvimento da competência cidadão digital, nós esperamos que o professor ele modele o gerenciamento de dados na web, que ele inspire os estudantes a fazerem contribuições responsáveis no mundo digital. Desenvolvendo a competência analista, a gente espera que o professor ele compreenda e utilize dados para orientar os alunos. Então, é aquele professor que ele aplica uma prova e, baseado no resultado daquela avaliação, ele, então, traça estratégias para aquela turma ou para um aluno individualmente. Colaborador, quando nós desenvolvemos essa competência, a gente espera que o professor ele dedique tempo para colaborar com seus colegas, com outros professores, né? E também com os estudantes, compartilhando recursos, ideias, resolvendo problemas. Quando o professor desenvolve a competência facilitadora, a gente espera que ele facilite experiências que apoiam realmente os objetivos de aprendizagem dos estudantes. E quando o professor ele desenvolve a competência designer, a gente espera que ele crie atividades, experiências autênticas, focada realmente nos aprendizes, nos alunos, considerando a individualidade de cada um. Quando o professor desenvolve a característica líder, a competência líder, a gente espera que ele busque oportunidades de liderança para apoiar os demais colegas na sua classe. Esses padrões, essas 7 competências, elas são a base para o programa de formação docente do Projeto Compartilha. Esse programa, ele propõe a formação integral do professor. E aí, como que isso acontece, né? Na prática? Na prática, o programa ele é dividido em 3 etapas, Tech, Pro e Influence. A etapa Tech é a etapa inicial, onde o professor ele começa a ter influência da sistematização das suas práticas pedagógicas, é onde tudo começa para ele. A etapa Pro é quando os professores eles já passam a ativar essas competências contemporâneas, já começam a colocar isso em prática. E a etapa Influence é quando o professor ele passa a disseminar essas práticas pedagógicas inspiradoras. Em cada etapa dessa,
nós temos alguns conjuntos de habilidades que os professores, eles devem adquirir, e isso acontece de forma gradativa. Então, por exemplo, a competência aprendiz, ela vai estar presente no TEC, no PRO e no Influence. Ao final de cada uma dessas, o professor, ele é certificado, então ele recebe uma certificação pelo Instituto Crescer, e ao final de todo o percurso TEC, por exemplo, ele é reconhecido como um professor padrão IST. E aí, no dia a dia, né, como que eu coloco tudo isso em prática? O professor, ele vai acessar um simples aplicativo, que nós chamamos aqui de coach virtual, pelo seu celular ou pela web, o que for mais fácil para ele. A ideia é que ele que ele tenha esse conteúdo da palma da mão para facilitar mesmo o acesso e consumo dos conteúdos que tem dentro do programa. Inicialmente, ele vai fazer uma avaliação de nivelamento que vai mostrar para a gente em qual etapa que ele está. Ele já é um professor Pro, ou ele ainda é um professor Tech, ou ele já é um professor Influence. Então, ele começa a cursar o seu caminho dentro do programa, no seu tempo, na sua individualidade. Então, o programa, ele não estabelece um tempo para iniciar e terminar, o professor pode entender o seu limite, e o coordenador vai acompanhando isso, e ele vai fazendo as atividades propostas dentro do programa. Sempre que ele faz uma atividade, o coach compartilha, ele dá um feedback, e também o gestor pedagógico da escola. Eu acho importante também a gente falar um pouquinho aqui sobre as atividades propostas no programa. Então, sempre quando a gente fala, o professor vai fazer um curso, ele fala, poxa, mas será que eu vou ter tempo de produzir essas atividades? Mas as atividades propostas no programa não são atividades difíceis, longas, mas são atividades relacionadas à prática diária. Então, é muito simples ele colocar, ele aprende fazendo. E o coordenador pedagógico da escola, ele passa, então, a ter uma visão, né, do time dele, então, onde cada um está, ele consegue também olhar para o indivíduo professor e traçar metas e objetivos para cada pessoa e para o seu time todo. Manter os profissionais qualificados vai impactar positivamente na rotina da sala de aula. Um professor preparado, empoderado, leva novidades que vão ao encontro do que o aluno tem buscado. Dessa forma, os alunos se tornam mais produtivos e atentos às aulas, e o ambiente ele fica colaborativo, leve, e a escola é importante sempre esclarecer com o professor qual é o objetivo, onde quer chegar e quais os meios para chegar nesse objetivo. Se você tem curiosidade a fundo do programa, ou então traçar novas estratégias de desenvolvimento para o seu time, procure um coach da sua escola para que juntos a gente esse trabalho com você. Muito obrigada.